E a luz, tá bom. Tá ótimo. Boa noite a todos, tá? Então, gente, tudo bem? O Ederson estava, né, cumprimentando, né, todos os presentes aqui. Hoje Tem mais... toda essa gente, 15 participantes todos esses dias? Tem 15 participantes agora no momento. Que legal. Vamos ver daqui a pouco se aparece mais gente, né? Mas aproveitar hoje, né, que a professora Marta está aqui, é a última semana do módulo de ASCII, né? Você até estava conversando que ainda tem bastante gente para responder o questionário. É uma oportunidade muito boa para tirar as dúvidas, né, que ficaram das leituras, né, dos vídeos. Aproveitar que tem a professora, também hoje a gente tem, né, todos os tutores e o Ederson e o coordenador também, então acho que hoje é uma oportunidade para, né, quem quiser te dar dúvida, poder interagir mais com a professora, aproveitar essa oportunidade, é um bom momento. Então, primeiro, né, antes da gente, né, fazer alguma colocação mais específica, já que até porque a professora já participou de um chat antes, né, ela já fez algumas colocações, né, está no Moodle. Deixar aberto aqui para alguma questão específica que alguém tenha, queira colocar agora. Alguém quer falar alguma coisa? Até porque a gente tem gente que não participou dos outros, né, dos outros videochats esse mês, né? Alguém tem alguma questão específica para fazer, professora? Não? Alguma dúvida do material, né? Professor, então eu vou tomar a liberdade aqui, né? Eu estava aqui pensando em umas coisas para a gente poder conversar. Eu acho que isso daqui, né, a gente até já comentou no outro videochat, eu acho que é o grande diferencial da análise, né? Tiago, Oi. o Paulo de Tarso gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Paulo. Deixa eu liberar para você o microfone aqui. Paulo, pode falar. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite. É uma pergunta que eu queria fazer para você. Depois que eu começo a responder o questionário, eu posso voltar ao material didático? Ah, sim. Claro, Paulo, pode. Você pode, na verdade, fazer o seguinte, o questionário ele pode ficar aberto numa aba do computador, tá? E você pode ter o material didático em outra janela, em outra aba do computador. Então, você está fazendo lá, ficou em dúvida, vai lá e consulta no material. Não tem tempo para você responder. Você pode ficar lá quantas horas quiser respondendo o questionário, tá? Não tem limite de tempo. Então, se você estiver fazendo, né, pode consultar o material, não tem problema, tá? É até recomendado, tá? Que às vezes a gente está com a dúvida e é a oportunidade da gente, né, fixar o conteúdo, tá bom? Muito obrigado, Tiago. Boa noite. Imagina, Paulo. Até mais, né? Boa noite. Está aqui, você não vai embora, não. Não. Tá? Professor, então eu vou aproveitar aqui, né, que eu acho que isso daí é o grande diferencial da abordagem que você traz no material, que é a questão de interpretar o sentido do lugar. Muitas vezes, quando a gente fala de análise bioclimática, a gente até tem uma postura quanto a isso, mas é muito voltado ao clima, né? E às vezes a gente deixa os aspectos culturais, sociais, né, relegados. Eu queria perguntar para você, né, como é que você enxerga um pouco isso hoje, nas questões, assim, da questão da sustentabilidade está sendo cada vez mais direcionada para a questão mais tropical. Como é que a gente pode pensar isso de uma forma que não seja só atender a questão climática tropical, né, mas a questão hoje, por exemplo, da Amazônia, como é que seria, na sua visão, uma arquitetura que incorporasse o sentido do lugar, né, não só na questão climática, mas essa questão cultural, né, social que você trabalha tão bem. Pois é, interessante de adequar a arquitetura ao lugar, né? Nós temos exemplos tão bons, né? O Severiano Porto, né, que fez uma arquitetura tão boa na Amazonas, né? Ele é muito pouco lembrado, né? Quase que
não se estuda nos exemplos dele assim, nesta arquitetura nossa, é muito regional, né? Quando a arquitetura dele foi, eu acho que assim, extremamente inteligente, né? Especialmente os estudos que ele faz das aberturas, das coberturas, as universidades que ele fez, né? Extremamente boas, extremamente adequadas, né? Eu acho que deveriam ser um exemplo que a gente deveria estudá-los e tirar uns exemplos e quase que assim milimétricos, né? Porque para nós, assim, não estamos no para, por exemplo, aqui até Brasília, que estamos no paralelo 16, 17, nós somos trópico, 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 né? Então nós deveríamos estar fazendo uma arquitetura que pudéssemos seguir assim, por exemplo, trabalhar essas coberturas. O Lelé fez alguns exemplos aqui em Brasília, muito semelhante ao do Severiano, né? Que abria e fechava coberturas, abria e fechava janelas, que somente trabalhava o que se chama arquitetura assim passiva, né? Que sem a introdução de muita energia, muito boa, tá? Muito adequada, com materiais locais, tá? Isso é muito que depois se chama assim até sustentável, né? Porque você tem que estudar os materiais locais, se adequar, evitar desperdício, tá? É tudo é tão simples, né? Que a gente até se estranha que isso não seja mais explorado, né? Que não seja mais, sabe, quase que obrigatório nas escolas de arquitetura. É um pouco, eu acho que teríamos que ter um currículo especial de arquitetura tropical, isso teria que ser, sabe, um capítulo especial do currículo da arquitetura, do currículo das escolas de arquitetura. Nós não podemos seguir fazendo uma arquitetura que não é adequada. O nosso clima é bastante rigoroso por ser tropical, tá? Então, esse conhecimento do clima é essencial. E na medida que a gente faz essa arquitetura mais adequada, ela fica muito bonita, tá? Fica muito bonita. E se a gente introduz mais esse conhecimento cultural, ela fica melhor ainda, tá? Porque incorpora o conhecimento das pessoas, tá? Incorpora o conhecimento que as pessoas decantaram, sabe, ao longo do tempo. Tá? E as pessoas se apropriam mais, sabe, preservam mais, porque você está incorporando aquela coisa que é delas. Então é uma coisa muito, muito melhor, sabe? Eu estou convencida disso, né? Então essa coisa teria que estar mais trabalhada. É por aí. Muito bom, professor. Eu acho assim, você até comentou no outro vídeo chat, né, que muito das soluções sustentáveis, elas são soluções que têm que envolver várias dimensões, né? Não é só responder a uma dimensão, né? E não incorporar essa questão do cultural faz a questão do pertencimento, né, dessa identificação que você coloca tão bem, né, fazer que a arquitetura ou o espaço que a gente está projetando não seja apropriado, né, e aí acaba que muitas vezes não dá certo, né. Então é um aspecto que às vezes a gente deixa em segundo plano, que a gente deveria tomar muito mais cuidado mesmo, né. Exatamente, né? O Ederson queria falar, né? O Ederson, né? Tem uma questão muito interessante. Eu estou quietinho hoje. Tem uma questão muito interessante sobre conhecer o lugar, né? Entender o lugar, que é e saber projetar para o lugar. Eu estive em Porto Velho, há umas 2 semanas atrás. Inclusive tem alguns alunos de Porto Velho, mas eu estive em Porto Velho há 2 semanas atrás. E praticamente todos os novos edifícios públicos da cidade são completamente espelhados. E conhecendo, tipo, o Reabilita, conhecendo todos esses conceitos de conhecer o lugar, entender o lugar, projetar um edifício para o lugar, eu passava por aquilo ali e olhava e dizia, meu Deus do céu. E o pior de tudo é que as pessoas da cidade que não têm esse conhecimento, não têm
conhecimento técnico, principalmente, né? Mas de conhecer o lugar, entender o clima da região, achavam aqueles edifícios a coisa mais linda da cidade, entendeu? Ah, nossos novos edifícios, nossos novos modelos de edifício, estamos virando uma cidade grande, só porque tem vidro na fachada, sabe? Isso é uma coisa bem complicada de pensar. E outra coisa muito interessante sobre quando eu comecei a estudar sobre o lugar pela primeira vez, que foi nas aulas de mestrado junto com a professora, Gênios Lott e tudo mais, Norbert Schulz, enfim. Uma das coisas mais interessantes é sobre a percepção que a gente tem de algumas edificações, né? Tipo, aquele sentimento do lugar propriamente dito, né? A gente tem, por exemplo, um parênteses aqui que eu pensei agora, mas a gente tem, por exemplo, a Torre Eiffel em Paris, que é um marco naquela região, né? Ela representa muita coisa naquela região. E a gente tem um edifício, uma estrutura, digamos assim, completamente parecida, que fica em Tóquio, se não me engano, eu acho, não lembro se é em Tóquio, mas como é que muda, tipo, é o mesmo estilo de edificação, mas por ela estar colocada em local diferente, né, tipo, em outro contexto, em outro entorno e tudo mais, em outra paisagem, de forma geral, mas como muda a sensação que a gente tem daquela mesma estrutura, né, daquele mesmo edifício. Isso é uma coisa muito legal quando eu comecei a estudar e entender o que realmente era o espírito do lugar, né, que a professora traz. Isso é bastante interessante. E é isso. Ó, Paulo, você quer fazer uma colocação? Deixa eu liberar o seu microfone aqui. Por favor. Pode falar, Paulo. Agora, essa questão do lugar, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a arquitetura tem que ser dirigida para um lugar, né? Eu morei em Brasília, morei muitos anos em Brasília, estive na Amazônia, morei em Manaus 3 anos, fiz algumas obras lá, mas o que eu observei é que a gente tem que ter recursos dos materiais locais para edificar a nossa arquitetura, né? E hoje eu estou em Minas Gerais, aqui no interior, uma cidade de São Sebastião do Paraíso, cidade de 70 mil habitantes, e a gente não tem muita oportunidade de fazer aquilo que a gente pensa em fazer, a gente quer modificar um pouco a tendência da arquitetura. Mas o que eu acho é o seguinte, é que a gente tem que aproveitar o melhor possível os materiais locais, né, para a gente desenvolver uma arquitetura quase que orgânica, não vamos dizer assim, mas uma coisa dirigida às pessoas, né, ao modo de vivência das pessoas e aos materiais locais, inclusive facilitar economicamente, né? Essas casas populares, por exemplo, que eu vejo hoje aqui, são repetitivas, né? São coisas que já só vêm importadas de outros estados, de outras dirigências de ministérios, de programas aí, mas não há um foco direcionado exatamente à regionalização, quer dizer, aquilo que é do local, aproveitar os materiais do local e dirigir as construções para o modo de viver das pessoas locais. Isso eu queria falar. Falando nisso, me lembrei de um aspecto muito importante, né? Porque para mim quem representa uma coisa muito séria nesse sentido, que não se lembra, a gente não traz muito à tona, é Frank Lloyd Wright, né? Que é um dos arquitetos, ha sido os arquitetos mais importantes da história da arquitetura, e que ele é lembrado por muita coisa, mas não é lembrado por esta questão da apropriação que ele fez dos materiais locais e da apropriação do sítio, né? Quando ele parte para na segunda etapa da vida dele, né? Quando ele constrói Taliesin, tá? E ele faz a casa de Taliesin completamente grudada da colina, tá? Quase que ela não sobressai da colina, e com os materiais locais, tá? Com as pedras locais, com a vegetação local, e quase que ela não se distingue do local. Ele começa, né, uma nova era na arquitetura, né? E eu me lembro que
Richard Rogers visitou essa casa e para ele foi um choque cultural, né, quando viu essa casa. Ele teve uma mudança, né, nessa visão da arquitetura quando ele conheceu essa casa. O Libeskind também, né, também foi uma questão impressionante, ficaram extremamente impressionados, tanto é que ele não tinha conseguido o Frank Lloyd Wright fazer essas coisas, porque sempre fazia muitas casas, mas sempre na cidade, nunca tinha feito uma casa fora da cidade. E essa foi a primeira que ele fez. E depois ele fez a Casa da Cascata, que de novo ele se acomodou em uma área completamente também natural, né? E ele fez na casa no meio da cascata. A cascata passou no meio da... Ou seja, a cascata passou no meio da casa, tá? E depois fez outro, tá ali assim, no meio do deserto, sabe? Com materiais locais. Então, Frank Lloyd Wright foi a pessoa que mais usou os materiais locais e experimentou fazer essa arquitetura de cada local. Mas ele não é reconhecido por isso, é muito mais reconhecido por outros tipos de questões, né? O Guggenheim, outros tipos de obras, mas a gente se vai resgatar essa coisa de arquitetura do lugar, acomodação no terreno. O Frank Lloyd Wright foi assim pioneiríssimo, né? Pioneiríssimo. E ele fez das obras de arquitetura, ele fez escola, ele construía com os discípulos, né? Ele levava e fazia escola dentro do edifício, né? Foi incrível as coisas que ele fez, né? Então me lembrei muito disso, né? De adequação, porque ele construía com as pedras que ele encontrava no lugar, né? Com os materiais locais, muito, muito incrível, né? Tá bom. Não, professor, muito bom. E eu acho que é muito interessante esse tipo de colocação, porque, né, é uma questão da gente trazer a natureza para perto da gente, né? E isso eu acho que é uma questão até fenomenológica, né? Da gente, né, incorporar os materiais, os fenômenos, o rio, né? Todos esses ciclos dentro da arquitetura. É muito importante, é um aspecto, né? Que às vezes a gente, quando vai falar, principalmente hoje em dia, né, de arquitetura sustentável ou questões de eficiência, hoje fala muito em eficiência energética, que é um assunto muito importante, né, por sinal, a minha área de estudo, eu valorizo muito, mas muitas vezes tem algumas contradições que a gente encontra em torno disso, né, que muitas vezes hoje se procura cada vez mais distanciar o que é dentro do que é fora, né? E aí acaba a gente ficando longe da natureza para poder gastar o mínimo possível de energia para manter o ambiente, né? E aí tem as questões que eu acho que o material fala bastante, né? E você já comentou hoje, né? Que é trazer das questões bioclimáticas, que elas podem auxiliar nisso, né? E acho complicado, né? Tem horas que eu fico me questionando, assim, que caminho que a gente está indo, porque muitas vezes é um distanciamento, né, do que é o dentro, né, o espaço interior e o espaço exterior, né? E devia ser meio que o contrário, né? Você também se lembrou daquele artigo que eu escrevi, daquela obra de Niemeyer, que ele deixou aquela rocha no meio da casa, né? É muito interessante também, né? E o Niemeyer é muito criticado, mas ele também fez uma arquitetura muito adequada, né? Aquela casa é maravilhosa, né? Aquela adequação que ele fez, né? Aquela integração, né? Ao lugar, né? Aquele artigo que eu escrevi no Arquitectos, né? Ana Paula, você está querendo fazer um comentário? Peraí, antes do Paulo, tem a Ana Paula, que ela está querendo falar também, tem um tempinho. Então você me chamou a atenção, eu não tinha visto, desculpa. Ana, por favor. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta mais sobre as estratégias bioclimáticas,
porque eu sou de Aracaju e aí, ultimamente, tem mudado bastante o clima aqui. Não só o tempo, assim, de chover no meio do tempo, no meio do nada, mas a gente já percebe que deu uma resfriada, assim mesmo. E eu percebo que isso acontece no Brasil todo, nesse sentido, que cidades que tinham características muito próprias de clima, tipo assim, essa cidade é fria nesses meses e é esquenta nesses meses. E por conta do aquecimento global, acredito, tipo, muitas coisas mudaram. Então, como se projetar de uma forma a não ser pego por essas mudanças? Não sei se está dando para entender, no sentido de como conciliar estratégias que sirvam tanto para o que a gente tem agora, como para, tipo assim, como prever mudanças, por exemplo. Aracaju é uma cidade muito, muito quente. Então, como se eu projetar para uma coisa quente, por exemplo, botar soluções de proteção solar, por exemplo, vai que em algum momento o clima esfria muito por vários meses, uma coisa assim que não dá para prever, e que estratégias funcionariam tanto para o muito quente quanto para o muito frio. Não sei, porque eu acho que isso que tende a acontecer no planeta todo. Assim, não sei se deu para entender. ¿De qué ciudad es? É de Aracaju, sou de Aracaju. Ah, de Aracaju. Bom, o ideal, en esos climas, por ejemplo, quente y húmedo, ¿no? O quente y húmedo, o ideal es ter um tipo de soluções, né, de estratégias bioclimáticas que você possa mexer muito com elas, né? Abrir, fechar, né? Dobrar, ter assim fachadas duplas, né? Coberturas duplas, né? De ter assim soluções que você possa, sabe, interagir com elas, tá? Nada que seja muito fixo, tá? Então, aquelas soluções, incluso aquelas, muitas aquelas de tipo do Severiano, né? Que ele tinha muita coisa que abria, que fechava, que dobrava, que esticava. Então, você vai trabalhando com ela de acordo às necessidades que o clima vai te solicitando. Tá? No momento de ventilar, você abre. No momento que está frio, você fecha. Então, esse é o ideal da arquitetura tropical, que você possa interagir com as necessidades do momento. Agora, aquela que é fixa, que é dura, que é rígida, que não te permite interação, essa não é apropriada para o nosso clima. O nosso clima é aquele que, sabe, que está solicitando a interação, né? Tanto é que as nossas aberturas, antigamente tínhamos aquelas vedações com aquelas venecianas que abriam, dobravam, fechavam, né? Incluso nós controlávamos a luz. Hoje nós não fazemos mais aquelas venecianas, que eram maravilhosas, né? Você controlava a quantidade de luz que entrava. Hoje não temos mais essa maravilha. Então, nós estamos deixando de lado as estratégias. Nós somos capazes de fazer isso. Então, temos que voltar a incorporá-las na arquitetura. Todo o que seja que a gente possa, sabe, ir dando a resposta às solicitações, tá? Então, as nossas vedações, elas têm que ser capazes de abrir, fechar, sabe, segundo as necessidades, né? Sabe, nós teríamos que ter algum tipo de vedações de correr, de abrir, de dobrar, de esticar, sabe, mais fáceis de poder até ser manipuladas segundo as necessidades de cada estação, tá? Com materiais mais flexíveis, tá? Essa teria que ser a nossa arquitetura. Isso. O Ederson está falando, mas não está saindo. Ótimo. Então, vou falar de novo a piada, porque foi uma piada. Eu ia dizer que ou a gente podia ser rico e projetar tudo automatizado, né? Com clientes maravilhosos e tudo mais, para ser tudo automatizado. Também. O Paulo gostaria de fazer uma pergunta também. Tiago, por favor. Não, mas, claro, Paulo, deixa eu te liberar aqui. Paulo. Por favor, Paulo. Opa. Eu gostaria de fazer somente uma observação. Eu tenho 72 anos de idade e 45 anos de formado na Universidade de Brasília.
já atuei em diversos estados, e sobre habitações populares, que eu já observei e tenho observado, elas são repetitivas em todos os estados, é sempre a mesma coisa. São casinhas, um telhado, muitas vezes, talvez, recentemente, uma placa solar, um aquecedor. Nada muda, é tudo uma coisa repetitiva para qualquer lugar. Ninguém se preocupa com a regionalização, com os costumes, com a família, como é que a coisa vive. É sempre o padrão de casa, de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, que se repete em todos os estados. Ninguém se preocupa com isso. É muito bonito a gente falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas, particularmente, a gente pode até fazer. Como arquiteto, você pode ter um cliente, projetar alguma coisa para ele. Mas, em termos de programa de habitação popular do governo, é repetitivo. Você pega Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Brasília, Amazônia, é tudo a mesma casa, igualzinha, não tem diferença nenhuma. É só isso que eu queria observar. Desgraciadamente, você tem toda a razão, né? É terrível. Incluso, são anos e décadas que acontece o mesmo, né? E quando nós temos exemplos muito bons de soluções perfeitas, incluso aqui temos prêmios, né, mundiais, com, por exemplo, do Alejandro Aravena, né? Chileno que ganhou com habitação popular, com ele demonstrou para o mundo inteiro que se pode fazer uma habitação popular, né? Mínima, deixando que a população complete a habitação, dando o mínimo e que, de acordo ao clima e às necessidades de cada família, ele vai completar da melhor maneira possível, tá? Então, não, sabe, mas e que você não precisa fazer também aquela coisa tão mesquinha, tão minúscula e tão apertada, né? Aquela urbanização tão, não sei nem que palavra usar, né? Mas eu acho que, assim como a habitação é muito ruim, a urbanização é pior ainda. Porque a urbanização quase que não tem solução, porque a urbanização você não tem como melhorar o espaço urbano, né? O lote é pequeno, mas o desenho urbano é pior ainda, tá? Então, nada tem solução, tá? Pois é. Não, mas é um desafio que a gente ainda encontra, né? Porque apesar de tudo, né, aqui a gente conversa um pouco disso, essa questão da sustentabilidade, do conforto, de ser questões importantes. Para muita gente isso daí é um assunto secundário muitas vezes, né? Ainda a questão de poder viabilizar economicamente é tudo o que importa, né? Trabalhei com o professor Caio no fim do ano passado no projeto para o MEC, para a FNDE. E é aquela coisa, é a demanda do governo para poder ter uma gestão do dinheiro. Então, o mesmo projeto que é feito em Curitiba, a gente pode trocar telha, pode trocar alguma coisa, mas é o mesmo projeto que vai ser feito em Belém, né? É uma incoerência muito grande. Uma pena. Paulo, você quer falar, Paulo? Deixa eu habilitar você aqui. Diga, Paulo. Totalmente incoerente. Não há uma regionalização, não há inclusive de uso de materiais, de costumes das pessoas. Você faz uma casa no Espírito Santo, uma casa você faz no Amapá. Gente, o que é isso? As pessoas do Amapá são diferentes, a família do Amapá é diferente da família do Espírito Santo, é completamente diferente. São lotes de muitas vezes de 8, 7 por 20, por 15. É uma coisa para economizar a área, a prefeitura coloca a área para que a Caixa Econômica faça o programa de habitação. Então, você coloca um lote exprimido e ali se faz uma casinha de 1 quarto, o cara pode fazer mais 1, talvez até mais 3. É um absurdo isso aí. Não há nenhuma preocupação com os costumes das pessoas, com os materiais da região, né? É isso que eu quero colocar.
Eu tenho tentado algumas soluções aqui na minha pequena cidade, São Sebastião do Paraíso, de 70 mil habitantes, algumas propostas, inclusive, eu faço parte da Comissão de Habitação da Prefeitura, mas os prédios vêm prontos, eles vêm prontos lá da capital, vêm prontos e coloca para construir e faz uma licitação e pronto, acabou. E aí você vai morar se você quiser, se adapta ou não, se a sua solução ou se não é, se a sua característica de morar é aquela, enfim. Isso aí está se repetindo anos e anos e anos e anos e nada modifica. Muito obrigado. É isso aí. É um protesto. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de conhecimento. Com certeza. Uma das coisas mais interessantes sobre a habitação social, não é o foco aqui, mas uma das coisas mais interessantes nesse caso é que todos os semestres tem algum aluno que faz algum trabalho final de curso que é referente a soluções mais adequadas de habitação social. Exatamente isso. Sempre tem. Isso para mim é o mais absurdo, é não aproveitar o que a pesquisa está trazendo. Não se aproveita nada, Edson, não se aproveita nada. Pois é. O Pedro queria fazer... Teve alguns projetos que eu... Pode falar, Thiago. Não, Edson, vai lá, diz. Teve alguns projetos que eu participei junto com a professora lá no LaSUS, tinha uma equipe grande por trás, que eram sobre os hemocentros, né? No caso dos hemocentros, a gente sempre visitou praticamente todos os projetos que a gente... Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque tem muito arquiteto que vende projeto pela internet e nem visita o local que está indo, onde vai ser construído, onde vai ser projetado. Né? Exatamente. E isso é um absurdo. Mas, enfim, teve muitos projetos que a gente fez com a professora Marta lá no LaSUS, que foi referente a hemocentros, né? Então, a gente fazia toda uma análise, né? Uma avaliação ambiental da edificação para depois propor algumas soluções, algumas estratégias bioclimáticas, estudando o clima e tudo mais. Professora, se a senhora quiser falar um pouquinho sobre isso, acho que foi uma experiência bem bacana e traz na prática, né? Uma pesquisa aplicada, uma pesquisa aplicada à prática, uma prática aplicada à pesquisa. É um dos dois aí. A pesquisa aplicada à prática. É uma pesquisa que aplica a prática, né? Então, foi uma experiência super bacana e os desdobramentos que o próprio Reabilita em si, né? O curso, em grande escala, traz. Então, professora, se a senhora quiser falar um pouquinho aí sobre isso também. Pois foi eu agora, refletindo sobre isso, realmente foi um privilégio, né? Porque uma experiência muito boa. Nós fizemos um convênio com o Ministério da Saúde e trabalhamos durante mais de 6 anos, né? Mais de 6 anos, quase 7 anos. Então, a partir de uma experiência que fizemos aqui em Brasília, fizemos um projeto piloto com o Hemocentro de Brasília. Então, fizemos uma análise do Hemocentro. Então, aplicamos nesse Hemocentro uma série de análises climáticas, né? Então, avaliamos o desempenho ambiental e fizemos uma análise de desempenho ambiental integrado. Então, todos os aspectos bioclimáticos, da luz, do som, medimos, simulamos e fizemos depois disso um diagnóstico, né, de como que estava o desempenho desse edifício. Tá? Depois de fazer o diagnóstico, fizemos uma série de proposições como que poderia melhorar o desempenho do edifício. E todas as soluções eram com relação às fachadas. Realmente as fachadas eram o pior que o edifício tinha. A cobertura também tinha problema, mas o desempenho pior era da fachada. E nós criamos um dispositivo bioclimático para melhorar o desempenho das fachadas, que ele captava ventilação, tá? E era muito interessante e criativo, né? Captava ventilação, ao mesmo tempo deixava passar a luz e servia para... Era uma janela, né? Uma janela, cobria a janela, captava a ventilação e era um caixilho, tá?
e era muito moderno também, um design muito arrojado, né? Então, você mantinha a estrutura de concreto, porque era um concreto dos anos 60, o edifício mantinha o concretão, né? Mas mudava a fachada, né? Os caixilhos, né? E nós fizemos também toda a disposição interna, tá? Fizemos um estudo de todos os, como que funcionava o Hemocentro, fizemos pesquisa interna, medimos, simulamos, bom. A partir desse projeto, fizemos também paredes verdes para diminuir a carga térmica de uma fachada oeste, que tinha uma carga térmica enorme. Fizemos unos espacios de permanência para os funcionários que tinha funcionário que trabalha no centro, ele tem um tipo de trabalho extremamente estressante, porque ele cada meia hora de trabalho, ou cada meia hora, acho que cada meia hora ele tem que ter uns tempos de descanso, porque ele não pode errar no trabalho de tirar sangue, né? E eles não têm espaço de descanso, eles descansavam em um corredor. Então, nós criamos espaços de descanso com verde, com lugar de lazer, e fizemos uma série de espaços para que o funcionário tivesse um espaço humanizado, né? Então, fizemos um espaço humanizado para os funcionários, coisa que nunca existia, sabe? A pessoa trabalha, mas não tem um espaço humanizado. Bom, então, com essa experiência piloto, o Ministério da Saúde nos contratou para fazer esse estudo em uma série de outros hemocentros nas capitais de vários estados, tá? E assim fizemos no Ceará, fizemos em Belém, fizemos em Manaus, em Rio de Janeiro, fizemos em Campinas. Oh, desapareceu? Desapareceu. Mas está me escutando? Estou escutando. Tá. Mas está me escutando, né? Sim, claro. Então, foi um projeto lindíssimo, porque cada capital nós tivemos que estudar o clima do lugar, tivemos que estudar as características de cada lugar, a forma de trabalhar, e para cada edifício nós fizemos um projeto de dispositivos bioclimáticos para melhorar o desempenho de cada edifício e diretrizes bioclimáticas. Então, foi uma... Nunca tínhamos feito isso, né? Trabalhar dispositivos, sabe, bioclimáticos para cada região. Sim. Foi muito lindo, muito bom, muito criativo. E aí trabalhamos, sabe, trabalhávamos todos os pesquisadores, porque a gente não tem equipe de trabalho, né? Então trabalhávamos todos os meus alunos de arquitetura, todos meus mestrandos, doutorandos, fizemos toda uma equipe com as pessoas que trabalhavam no laboratório, né? Não sei, Ederson, quer complementar? Porque, eu não sei se vai funcionar, deixa eu ver aqui se vai funcionar, porque eu abri a apresentação. O que vocês estão vendo aí? Aí tá vendo o teu PowerPoint, porque a senhora estava falando sobre isso daqui, deixa eu clicar aqui, que é toda a área verde, toda a área que foi criada externa à edificação, né, professora? De Brasília, né? Essa é de Brasília. E aí, aqui também na cobertura, a gente propôs também toda uma solução para eles, com espaços laborais e tudo mais. E aí, eu achei o videozinho aqui. Aqui, ó. Esse é muito lindo. Eu ampliei aqui, ó. Aí toda a solução da ventilação, né, que ela entra para dentro dos espaços, ela capta pela lateral, pelos ventos, a ventilação predominante, e aí ela entra e é passada para dentro, né, e ela é controlada nessas venezianas, então foi todo um elemento. Eu encontrei isso, daí eu quis mostrar isso. Ele de Belém é muito bom, porque fizemos um captador de vento baseado nos Bagdir, que são aqueles captadores de vento das cidades islâmicas, né, que tem que captar vento lá em cima, porque as cidades islâmicas têm aquelas ruas estreitas, sim. Para que o vento entre as ruelas, né? Sim. Então nós nele porque tinha dois edifícios muito perto, grudadinhos.
Então, também foi uma solução climática baseada em um conhecimento, sabe, vernáculo. Professora, quando a senhora falou sobre espaços de descanso dos funcionários, eu já fiz alguns projetos de hospitais, ampliações, clínicas e tudo. O que a administração não permite é descanso. Os funcionários têm que trabalhar repetitivamente, não adianta deixar lugar para descanso, porque eles não têm assim, opção, nem horário para descansar. Eles são obrigados a trabalhar o tempo todo. Não, mas... É muito bom ter isso aí, ter um local, sem dúvida. Eu acho que, teoricamente, é perfeito, mas na prática isso não existe. Não, mas por lei eles têm horário de descanso, só não tinham espaço físico para ter. Então, nós criamos. Mas eles tinham, por lei, o horário de descanso, sim. Mas isso não é a realidade. 15 minutos para um café, 1 hora para o almoço e mais nada. Não, o pessoal do Hemocentro tem, porque eles não podem errar em tirar sangue. E hemocentros, né? Mas os hospitais em geral, eu não tenho visto isso aqui, não. A minha cidade aqui, eu já projetei 2 hospitais, estão em funcionamento, acompanhei a construção toda ela, vou lá, vejo o funcionamento, mas não é isso que acontece. Eu não sei, é questão de administração, de obedecer leis trabalhistas, esse tipo de coisa, né? Porque leis no Brasil existem muito, mas ninguém cumpre, né? Não, mas no Hemocentro sim, é muito sério a questão do Hemocentro. É muito sério. Tá? Sim. Obrigado. Gente, deixa eu ver aqui. O Abner está querendo fazer um comentário e o Pedro e o Rodrigo também querem falar. Abner, por favor. O Abner sumiu. Pedro, você tinha algumas questões que você queria falar? Se você quiser liberar o seu microfone e falar agora. Pedro sumiu também. Pedro sumiu. Deixa eu só comentar que esse trabalho dos hemocentros, a UNB vai publicar um livro com todos esses projetos. Vai demorar, porque está ainda na editora, mas vai sair com esses projetos. Já está no prêmio. Uhum. Pedro não conseguiu? Eu já libero para você, Pedro. Pedro, fale agora. Tá. Boa noite, pessoal. Então, durante a leitura do material didático, eu notei que as estratégias para obtenção de conforto térmico, elas foram estabelecidas em função de altas temperaturas, de climas quentes. Daí eu fiquei pensando nas possibilidades de uso de estratégias bioclimáticas em contextos de temperaturas mais baixas, né? E pensando nisso também. Seja o tipo de material construtivo, seja em termos ambientais, por exemplo, estratégia de restrição de ventilação ou de potencialização de ganhos solares, só uma observação. E uma outra questão que eu queria colocar é que, pensando nas possibilidades de aplicação de estratégias bioclimáticas, eu tenho a impressão de que quanto maior a escala de intervenção, menor é a autonomia do técnico, engenheiro, o arquiteto, urbanista, evidentemente iniciado, né, no bioclimatismo. Portanto, a menor viabilidade de aplicação de estratégias bioclimáticas. Isso procede? Como lidar com isso, se procede? Bom, o Brasil foi dividido em 8 zonas bioclimáticas, né? Isso já está na norma, né? Então, ele atende o Brasil inteiro. Então, tem para o clima frio, para o clima temperado e para o clima tropical também. Então, para cada zona climática, tem todas as estratégias bioclimáticas, tá? Então, não é só para as tropicais, obviamente. Não. Então, isso está... No material, focou, eu acho que até por questão de espaço, né? Sim. Não, por questão também do clima nosso, né? Enfim. Mas eu imaginava assim, que era possível também a aplicação. Sim, com certeza tem. Tem para clima
frio, para clima temperado, tem, obviamente, sim, claro. Bacana. Eu foquei mais nessas tropicais, porque, claro, a gente trabalha mais com elas e estamos... E sempre tem muito mais alunos de climas tropicais também, né? E a gente também damos um ênfase maior, porque a gente tem a tendência de imitar muito o hemisfério norte, justamente no clima tropical, né? Isso que até o Ederson estava falando de edifícios todos espelhados em clima que, né? Que obviamente não poderia ter esse tipo de edifício. Então, por isso que a gente dá exatamente dá um ênfase maior, né? Uhum. E sobre essa questão da aplicação mesmo, eu fico sempre pensando nisso, na questão de aplicação. Por exemplo, um arquiteto, ele tem uma autonomia maior, assim, com relação a quem contratou ele, né, de colocar, né, essas questões, né, todas, né, de mostrar, de convencer, enfim. Mas eu falo, por exemplo, um urbanista vai trabalhar com uma escala maior, eu acho que perde um pouco da autonomia, não? Para aplicar essas estratégias, mesmo tendo o conhecimento? Procede isso? Como assim? Não entendi muito bem. Eu estou falando da viabilidade da aplicação dessas estratégias concretamente. Então, por exemplo, vou repetir, um arquiteto, com relação ao seu contratante, ele tem uma possibilidade de convencer maior aquele contratante sobre a importância, sobre os benefícios, né, do bioclimatismo. Agora, numa escala maior, quando você vai para uma escala maior, eu acho que o técnico ali ele perde muito da autonomia. Aí tem outras questões, tem questões econômicas, tem questões de interesse, tem uma série de questões que cruzam ali né, essas possibilidades. Sim, sim, é extremamente difícil. Nossa, é quase que uma cruzada impossível, né? Então, mas obviamente que não se pode desistir e pelo menos se alguma delas você consegue, já é um grande avanço. Claro. Então, muitas delas você tem, até na aprovação de projetos, algumas delas você tem que elas têm que ser aceitas, né? Tem algumas que já são normas, né? Tem algumas deficiências energéticas que são normas, né? Então, algumas coisas já a legislação tem avançado bastante, tá? Mas obviamente que ainda estamos longe de que seja tudo aceito, né? Obviamente, né? Mas já tem muito avanço, né? Cada dia tem alguma coisa que é aceita, né? Mas não tudo. Entendi. Só uma última coisa, não sei se vai dar tempo, mas se não der, eu posso colocar no fórum. É que eu estou estudando a sustentabilidade cultural. Sim. Se a senhora pudesse falar alguma coisa a respeito, ou sugerir bibliografia, enfim, sobre sustentabilidade cultural. Eu estou querendo estudar indicadores de sustentabilidade cultural, ferramentas para o alcance da sustentabilidade cultural. Eu posso te sugerir leitura, tá? Porque tem muita coisa, tá? Eu acho para não pegar o tempo dos colegas, eu posso colocar isso no fórum. Pode. Tá? Muito interessante. Eu tenho uma provocação nesse sentido. Todos os alunos, outros alunos poderão também participar, acho que é bem interessante. Sim. Uma provocação, pessoal, nesse sentido, principalmente, professora. Vocês me ouvem? Sim. Abner. Pode falar, Abner. Desculpa. Uma provocação nesse sentido sobre o que a gente copia de fora e copia errado, né? E principalmente com essa questão da identidade do lugar. Vocês estão me vendo? Porque eu estou vendo o Ederson aqui na tela. Estamos vendo. Ok. Então eu vou usar uma citação do Walter Benjamin para contextualizar a minha fala, que eu tive a oportunidade de apresentar um seminário na aula da professora Marta sobre Walter Benjamin alguns anos atrás, que diz que o poder de uma estrada, quando se
caminha por ela, ao longo dela, é muito diferente do poder dessa mesma estrada quando você voa sobre ela num avião. Então, nesse sentido, eu pergunto, por que a gente ainda vê tanta falha de projeto, onde as pessoas projetam aquilo que elas acham que é ideal para aquele lugar, e no sentido, quais seriam as técnicas para evitar esse risco? E aí, evitando esse risco, projetar de acordo com o que a cultura daquele local pede, ou com a espiritualidade daquele local, com as condições climáticas. Quais seriam as técnicas para minimizar esse tipo de discrepância que chega a beirar a bizarrice de projetos, como projetos europeus que carecem de entrar à luz num clima, numa linha que é basicamente na linha do Equador. E depois, se alguém quiser dar uma lida, esse é o livro que eu estou citando. Pronto, já falei, professora Marta. Como é que a senhora poderia nos dar conselhos de evitar esse tipo de erro projetual, aí, da gente projetar aquilo que a gente acha que é bom, ao invés de ouvir da população local ou daquelas pessoas que vão ser beneficiadas por esse projeto, né? E fazer algo mais local, mais com a cara do local. Pois é nada mais errado que achar que a gente tem a razão, né? A melhor coisa é sempre chegar e tentar, sabe, conhecer, né? Chegar a entender, né? Como funciona, né? Vivenciar é a coisa mais interessante, né? Vivenciar, tá? E nesse vivenciar, esse entender, até, sabe, ver até a cor, sentir até o aroma, sabe, ver como as pessoas têm esse dia a dia, ver como as pessoas constroem, ver como as pessoas, sabe, elas mesmas, sabe, elas mesmas, elas tentam fazer essas suas obras, né? Porque não é fácil não é fácil construir, né? Muito menos o que nós estávamos falando recém agora, a habitação popular, né? Em um espaço ainda densamente construído, tá? Onde as pessoas não tem quase que separação, não tem privacidade. Então, como você chegar e fixar entender esses limites, entender o que é privacidade, entender como que é essa relação de vizinhança. Então, o técnico tem que chegar lá, o técnico que somos nós com esse preparo, você tem que chegar a entender essa lógica do espaço, tá? Essa lógica do lugar, tá? Por isso eu sugeria que tinha um livrinho muito interessante, que era, eu falei que era esse também, né? Place of this, esse aqui, né? Ah, olha só. Que é um pouco sentir, né? Que você sente esse lugar. E para isso que você tem que começar a vivenciar com todos os sentidos, né? E para isso tem que ter muito respeito por esse espaço, pelas pessoas, pela forma de construir, pela forma de habitar, tá? Sem chegar com nada preconcebido, tá? E muito menos agora que nós temos cada vez menos espaço para nossas práticas.
nós vamos ter cada vez menos espaço para nossas práticas. Temos muito menos, vamos dizer, espaço para construir, né? Está tudo muito denso, está muito construído. Então, nós vamos ter que reabilitar muito mais, tá? Reabilitar o construído, tá? Então, ter essa sensibilidade de poder dizer, não, então agora vamos reconstruir, tá? Vamos tirar proveito de lo que já está feito e dizer, vamos habitar de novo. Isto ainda tem utilidade, tá? Não vamos demolir, ainda tem a utilidade, dar outro uso, tá? Professora, que livro foi esse que a senhora mostrou? Esse que se chama Place of the Soul. Place of the Soul. É de Christopher Day. É muito lindo. Excelente. A ver se a luz Bom, aí. Professora, eu vou vou colocar a aproveitar. capa aqui. Seria bom, professora... Place of the Soul. Seria bom a professora... Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Não. Seria bom a professora postar lá no Moodle, só para a gente fechar. Paulo, eu tô vendo o senhor levantando a mãozinha aí, mas a gente tem duas perguntas antes que são muito interessantes. E uma muito a ver com o que a professora... Eu estou acelerando nesse momento, porque já temos 1 hora de chat, então eu estou puxando um pouquinho aqui. A Ângela, não é a Ângela. Antes da Ângela, a gente... O Rodrigo primeiro, o Ederson, que é bem nessa questão que a professora estava comentando agora dos espaços pequenos. Rodrigo, você quer falar? Rodrigo? Ele colocou a pergunta aqui, né? Ele vai falar agora. Tá, tudo bem. Eu coloquei aí no chat, a pergunta é o seguinte, professora, boa noite a todos. Está crescendo nas principais cidades, como a gente já vê na Ásia, Japão, a criação de dormitórios, né, de locais que são cada vez menores, como se fossem caixas, até com apartamentos até com 15 metros. Então, isso está crescendo no Brasil, chegou no Brasil, principalmente agora em São Paulo. Muitas construtoras estão optando, estão vendendo muitas unidades com esse conceito de minimalismo. Ou seja, a pessoa viver com o mínimo em casa e aí ter o contexto de área de lazer ou lavanderia, tudo abaixo, né, que seja comunitário, né, compartilhado, com uma opção de vida, né, para que ela mora mais próximo do trabalho, né? Isso a senhora vê como uma tendência ou talvez um modismo, uma coisa que... Como a senhora enxerga isso, assim, com relação até ao crescimento disso? Pois é, eu vejo isso tudo... Nós temos que começar a ver que existem novas formas de trabalhar, já não tem nas profissões de antigamente, já não tem nos espaços de antigamente, agora tem no coworking, tá? Se trabalha até na rua, né? Em alguns lugares, você coloca uma mesa em um lugar onde se estaciona, tá? E trabalha na rua. Existem novas profissões que você não precisa de espaço físico para trabalhar, tá? Então, até essa forma de trabalhar, tá? Tem que ser os espaços físicos, tá? Tem que ser pensados de forma diferente. Então, a arquitetura também vai ter que ser pensada de outra forma, porque não vamos poder seguir pensando que vamos seguir projetando dessa mesma forma, tá? As profissões mudaram muito. Então, essa forma de habitar também vai mudar muito, tá? As pessoas... tem muita gente morando na cidade, temos uma grande densidade. As distâncias estão cada vez maiores. Então, nos grandes centros, obviamente que você cada vez tem menos espaço para abrigar as pessoas, né? Então, essas grandes distâncias, você vai ter que morar em lugares cada vez menores. Existe de todos os formatos possíveis, tá? Então você vai ter que, sabe, você vai ter que estar habilitado para projetar todas essas situações, tá?
as formas de trabalho, as formas de moradia, tá? Tudo isso tem que estar incorporado em novas linguagens, tá? Você tem que estar preparado, mas tem que estar preparado bem preparado, sabe? Não pode dar respostas, sabe, sem que elas sejam humanas, né? Tá certo? Tem que estar arejadas, sabe? Tem que estar bem construídas também, né? Tá certo? Obrigado. Excelente. Temos também a Ângela. Cadê a Ângela? Ângela tem várias. Cadê a Ângela? Gente, eu vou deixar vocês conversando, tá? Ai, meu Deus, tá bom. Acabou a última, o chat é a de última, hoje. professora. Última pergunta. Aí a gente encerra, pode ser? Ah, claro. Tá bom. A Ângela fez uma pergunta, eu acho que ela não se encontra mais. Ah, não, ela tá ali, sim. Tá aí, porque tem muita gente aqui. Mas eu vou fazer a pergunta dela e a senhora responde. Sobre a carta de Givone, tem uma carta feita para o Brasil, mais especificamente para a região intertropical. Tem uma outra específica, no caso o Caribe? Existem cartas para o Caribe? Eu acho que seria mais ou menos essa a pergunta dela. Para o Caribe? Tem. Claro que tem. O Givone, ele fez, sabe, a carta de Givone, você pode usar para qualquer poder adaptar, né? Porque ele fez a carta bioclimática, né? Então você coloca os dados, né? E sai imediatamente o conforto, onde está o nível de conforto, né? Então pode ser para qualquer lugar, né? Tá certo? Vou até passar aqui no chat, tem uma ferramenta que você pega o arquivo climático e coloca, ela faz a análise da carta bioclimática para qualquer cidade, tá, Ângela? Vou colocar aqui no chat, tá? Bom, mas eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque já passamos da hora já. Nosso chat normalmente é 1 hora, né? Esse é o previsto, mas a gente gosta de continuar conversando. Mas, gente, eu percebi que nem todo mundo respondeu o questionário do módulo da professora Marta, então recomendo, lembrando que é só até domingo a resposta do questionário, tá? No que precisar, estamos sempre à disposição, utilizem sempre o nosso Moodle, que é o espaço que a gente tem um contato, onde todos os alunos vão poder conversar e socializar e tudo mais, então super vale a pena, tá? E eu acho que é isso, queria agradecer a professora Marta, né, professora? Agradecer a presença dos tutores, agradecer principalmente a presença de vocês, alunos, né? E no que precisar, estamos à disposição. Pois é, eu estou aí à disposição também, que sempre qualquer coisa, é só escrever, tá bom? Excelente. Tá, tchau, gente, foi um prazer, tá bom? Tchau, professora, boa noite, tchau, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Próxima. Deixa eu sair daqui.